Nesse vídeo eu vou te trazer 2 romances e uma bruxa poderosa, mas eu já te adianto que provavelmente o final desse vídeo não vai agradar todo mundo. Olá pessoas, eu sou a Duda e tô aqui de novo gravando esse vídeo pela segunda vez porque o primeiro deu ruim. Eu avisei lá na comunidade, então vocês ficaram avisados, né? Que eu avisei. Se você não costuma olhar a comunidade, a aba de comunidade do canal, eu sugiro que você faça isso porque geralmente eu coloco alguma coisa lá, alguma enquete, um comentário ou a opinião de vocês, então dá uma olhada de vez em quando na aba de comunidades. Tá? Para você receber o conteúdo da aba de comunidade é só você se inscrever e ativar o sino. Olha que legal, é tão fácil se inscrever e ativar o sino para poder receber notificação, né? Se inscreve aí e já deixa o like também, porque pô, já é a segunda vez que eu tô gravando. Deu ruim a primeira, o áudio ficou ruim, desculpa. Eu sei, esse vídeo tá atrasado. Então vamos parar de enrolação, vamos falar sobre os 3 animes que eu assisti anteontem, não foi ontem, porque né, eu assisti no sábado, tá? O primeiro anime da lista é esse nome enorme em japonês aqui, ou em inglês, Betrayed to My Sister Ex, noiva do ex da minha irmã. Parece nome de novela. E sim, o nome em inglês não tem nada a ver com o nome em japonês, eu sei. Mas eu já vou te falando que esse anime aqui, eu não vou dizer que a história dele é impossível de acontecer, porque o mundo é muito grande para eu falar isso. Mas aqui as coisas para mim não fizeram muito sentido, apesar de ser um romance. E um romance de época. Tá, Duda, mas qual que é a história? A história é sobre 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. A mais velha, ela é toda delicada, toda formosa, mimada, sabe? E bonita. E baixinha. A irmã mais nova, ela é alta e se assemelha com um garoto, de acordo com a descrição do anime, tá? Por ela ser alta. E, por ela ser alta e parecer um menino, ela é maltratada pelos pais. Aí você pensa, talvez ela seja uma irmã bastarda, uma irmã de consideração, adotada, qualquer coisa que seja. Não, elas são irmãs de sangue. Pois bem, elas são de uma família de aristocratas lá, de riquinhos, de Soul Society. Soul Society foi ótimo. High Society, whatever seja. Só que eles são quebrados e falidos e por isso a irmã mais nova, por ela ser maltratada, acaba virando criada deles. Faz tudo, faz comida, limpa a casa, arruma a casa. E os pais que trabalhar, que é bom, nada. Enfim, no dia do aniversário da irmã mais nova, os pais resolvem fazer uma festa para anunciar que a irmã mais velha tá apta para noivado. Não faz o menor sentido. E aí a irmã mais nova, obviamente, fica chateada porque os pais literalmente ignoraram que era o aniversário dela para poder fazer isso. Eles receberam várias pessoas na casa, tal, blá 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 blá. E aí ela, por estar triste, vai lá pro pátio, pro quintal da casa, assim, fica sozinha pensando, cá com a mente dela sozinha e de repente o cara bonitão aparece. E esse cara bonitão, ele é de outro país, tá? E aí ela logo percebe o país que ele é, por causa da roupa que ele veste, acha muito bonita, eles começam a conversar e tal. E meio que rola aquela, né, aquela identificaçãozinha, ele gostou dela, ela gostou dele, mas aí ela fala, ai, eu sou muito feia, eu não devia estar falando com ele, e sai correndo, certo? Acabou a festa, dias depois a família recebe uma carta falando desse bonitão, falando que ele quer se casar com a filha deles. Só que o que acontece? Por ela ser mais alta, ele achou que a mais nova era a irmã mais velha que estava apta a noivado, mas não era ela, era a mais velha, entendeu? A mais velha se arruma as coisas dela para poder ir, a família manda ela e no meio do caminho ela sofre um acidente e morre. Ela morreu, meu Deus, ela morreu e a família já tinha recebido, né, o dote, eu acho que é dote nesse caso, do noivo, né, e já tinha gastado o dinheiro inteiro, que foi dias depois, tá? Já tinha gastado dinheiro, então, pra você parar pra pensar, a irmã mais velha e o bonitão nem chegaram a se encontrar. Guarda essa informação. E aí, como eles já tinham gastado dinheiro e não tinha como devolver, o que que vamos fazer? Vamos mandar a mais nova no lugar da mais velha. E falar, olha, desculpa, a mais velha morreu, mas toma aí a mais nova, em vez da gente devolver o dinheiro. Quando a mais nova chega, né, lembre-se que o bonitão, ele achava que ela era mais velha, então ele estava chateado porque ela tinha morrido, então não aceitava nenhuma outra no lugar dela. Mas quando ela chegou na frente dele, ele viu a confusão que ele fez. Mas em vez de falar, ele ficou quietinho. Por quê? Vou falar que eu tô errado? Nem a pau. E aí você pensa, agora tá tudo tranquilo, né, os dois vão ficar juntos, vão casar, vai ser tudo beleza. Não, ela vira pra ele e fala, eu não quero casar com você.
E aí provavelmente vai se passar alguma coisa de que ela acha que tá ocupando o lugar da irmã dela, essas coisas de cabeça maluca assim. Vai ter todo aquele rolo do cara bonitão tentando conquistar ela ou tentando convencê-la de que eles são feitos um pro outro. Ai, que lindinho. Só que aqui tem um problema que eu não te contei propositalmente. Se você não assistiu o anime, você não sabe. E foi uma das coisas que me fez não querer assistir o anime, não continuar acompanhando o anime. Que é o seguinte, a primeira cena do anime é os dois se casando. A gente sabe que isso ia acontecer, era fato. Só que ter mostrado na primeira cena do anime, ter mostrado que os dois estão se casando, tirou toda a expectativa de querer ver como é que vai ser o casamento, sabe? Ah, tudo bem, Duda, vai ter as historinhas dele, fofinhas, né? Os dois juntos tendo aqueles acasos românticos de todo romance e tal, mas quebrou um pouco a expectativa. Eu não achei que foi uma boa escolha ter mostrado logo de início. Eu não sei se é assim no mangá, eu nem sei se é mangá ou light novel, na verdade. Se você sabe, já sabe. Me conta nos comentários. Mas não é um anime que eu pretendo continuar, apesar de ser um anime de romance, porque eu achei muito solto, porque, por exemplo, os pais fizeram a filha noivar, a mais velha noivar, para ter o dinheiro, né, e continuar vivendo. E aí, como a mais velha morreu, eles mandaram a mais nova. Só que o problema é que eles não fazem nada dentro de casa. Não sabem cozinhar, não sabem limpar, não sabem fazer nada. Aí mandam a mais nova no lugar. Quem vai cozinhar? Quem vai fazer as coisas dentro de casa? Eles vão trabalhar agora que estão sem dinheiro? E não fala. Sabe por quê? Porque os pais não vão ficar com ela lá na casa do bonitão. Eles vão continuar na casa deles. É uma suspensão de crença, tá ligado? Você tem que crer que tá tudo bem agora. E que só vai ter o romance dos dois. Mas assim, não pretendo continuar assistindo. A única coisa boa deste anime foi a mãe do bonitão. Tia, você tá bem? O segundo anime da lista é o Atarikan Pipipipipi Is About Collapse. É o nome em inglês, desculpa. Eu tô assistindo na Crunchyroll, então tá todos os nomes em inglês e talvez eu coloque um nome japonês aí. E aqui a gente tem uma comédia romântica e possível harém. Por quê? Porque já no primeiro episódio já tem duas pretendentes e na abertura mostra mais uma. Então, se você não gosta muito de harém, eu acho que você já pode ir com o pé atrás, porque é um possível harém. Eu não falei que é um possível. A história conta sobre um garoto órfão, né, com a sua irmãzinha mais nova, que estão morando na casa de uma tia deles. E aí, de repente, num dia, uma menina que era amiga dele na infância vai estudar na mesma escola do que ele, só que a menina é o psicopata, tá ligado? Ela, de repente, aparece na casa deles com uma enxada, porque eu esqueci de avisar que eles vão fazer um jardim, uma horta no jardim deles. Ela aparece com uma enxada, ele fica assustado, e aí pra ela mostrar pra ele que não é pra ele se assustar, ela tasca um beijão de língua na boca dele, inclusive joga-o ao chão na frente da irmãzinha dele. A irmãzinha dele tem 10 anos. Só que qual que é o problema? Esse menino passou a ter ódio, eu não vou dizer ódio, ele passou a não gostar dessa menina depois de um tempo, porque teve um dia que ela simplesmente chegou na casa dele, destruiu a antiga horta que ele tinha com os pais dele e foi embora. E aí ele fica tentando entender por que ela fez isso e agora voltou como se nada tivesse acontecido, mas ela simplesmente fala pra ele que não vai contar o porquê. Até porque se ela contar, acaba o resto da história. Porque provavelmente esse vai ser o gancho aí pra história continuar, né? Porque ela tem esse motivo pelo qual ela fez isso. É um motivo talvez muito importante, porque o desfecho, né, foi meio idiota. Porque não era uma coisa só do menino, era uma coisa dele com os pais dele. Mas enfim. Então provavelmente vai ser basicamente essa interação dos dois, dela sendo meio maluca, psicopata, ele tentando evitar ela, e tem a popular da escola, que ele gosta dela, e aparentemente ela também gosta dele, mas fica naquele, eu não conto, você não conta, aquela palhaçada de anime e comédia romântica que você já sabe. Eu provavelmente vou assistir mais um episódio pra ver pra onde ir, né? Ele vai seguir daqui pra frente, mas eu já te digo que também provavelmente não é aquele anime que eu vou acompanhar do início ao fim. Talvez eu deixe de juntar e assista depois, mas o próximo episódio, o segundo episódio, provavelmente eu vou assistir só pra ter uma noção de pra onde ele vai, tá? E tá, não vou falar que foi tão ruim, teve umas cenas engraçadinhas no meio que tiraram umas risadas minhas, mas não prendeu minha atenção do início ao fim, sabe? Então assim, vale a pena olhar se você gosta do estilo. Agora, se você nem gosta, nem vai.
E o terceiro anime da lista de hoje é a nossa polêmica também, do motivo que eu falei lá no início do vídeo, que provavelmente algumas pessoas não iam gostar do que eu vou falar. Eu tenho certeza disso. Secret of the Silent Witch, ou O Segredo da Bruxa Silenciosa. Vamos pra polêmica logo para vocês entenderem o restante da situação. Eu terminei de assistir o episódio e eu fiquei com aquela sensação, aquela impressão de feeling. Mas eu vou explicar, calma, eu vou explicar. E depois eu vou ter que explicar de novo. Eu vou ter que explicar 2 vezes. Por que eu fiquei com aquela sensação de feeling? Porque é uma personagem forte, incrível, poderosa, super overpowered, desperdiçada. Eu não devia ter falado essa palavra, mas eu vou manter, tá? O anime provavelmente não vai focar em combate, assim como em Frieren. Apesar de ter combate em Frieren, tá? Não tô falando que não tem. Tem, mas o foco principal da história, o foco, né, ali pra você entender de que é a história, não vai ser combate. E aqui pode ser ainda pior do que Frieren, porque neste caso a gente tem uma bruxa jovem, talentosa, tá? Que ela é muito tímida. E é por ela ser muito tímida, para ela poder passar nos exames, nos testes que ela tinha que fazer na academia, ela inventou um método para realizar magias sem ter que entonar a magia, sem ter que falar a magia, entendeu? Porque lá neste mundo a magia ela é falada, você tem que falar o encantamento para que ele aconteça. Ela criou um método dela onde ela faz a magia sem precisar falar. E ela foi a primeira bruxa a fazer isso no mundo. E isso foi uma coisa tão importante e tão incrível que ela foi a primeira maga, ela foi a maga mais jovem a adentrar aos 7 sábios magos. Entendeu o problema? Aí por essa descrição você acha, poxa, ela vai ter altas batalhas, altas coisas incríveis, vai fazer altas jornadas. A missão dela é cuidar de um príncipe numa escola. Entendeu o meu problema aqui? O efeito Frieren que eu tô falando? Você tem uma personagem incrível, mas você vai acompanhar o dia a dia dela, entendeu? Inclusive, por conta da abertura, que aconteceu no final do episódio, você percebe que vai ser quase um slice of life mágico, sabe? Então, assim, uma personagem overpowered, incrível, poderosa, que provavelmente vai passar por poucas batalhas até o final do anime. E deixa eu explicar agora a minha segunda explicação, deixa eu explicar que eu não tenho nenhum problema com Frieren, tá? Aliás, eu gosto de Frieren, eu já falei sobre Frieren no meu Instagram, em live, várias vezes eu já comentei sobre o anime. Eu acho um anime lindo, inclusive algumas premiações de anime do ano passado, isso é um outro assunto mais polêmico, né? Deveriam ter sido para ele e outros não deveriam ter sido para nenhum dos dois que tiveram maior destaque, mas eu não vou comentar sobre isso neste vídeo, a não ser que vocês queiram que eu faça muito, se vocês querem que eu fale sobre a premiação dos animes de 2024, e provavelmente eu vou tomar bastante hate, vocês falem aí nos comentários se vocês querem que eu comente sobre isso. Mas o assunto é Frieren. Frieren. Eu gosto de Frieren, eu acho o anime lindo, mas a gente sabe que a gente vai dar play no anime e a gente não vai ter batalhas o tempo todo na tela. Vai ser mais uma coisa quase que contemplativa, sabe? Apesar de ter ótimas batalhas, bem animadas e bem feitas. Entendeu o meu ponto? Eu não estou falando que Frieren é ruim, pelo amor de Deus. Nunca disse isso. Frieren é muito bom, é muito gostoso de assistir, mas este anime, Secret of the Silent Witch, vai ter o mesmo problema de Frieren. Entendeu? Deu pra entender? Agora vocês podem brigar e me xingar nos comentários. Os 3 animes que eu citei hoje estão na Crunchyroll, tá? Você pode ir lá assistir tranquilo, que tá na Crunchyroll. Eu acho que nenhum deles tá com dublagem, infelizmente nenhum deles tá com dublagem. Mas desses 3, provavelmente o único que eu vou acompanhar semanalmente, talvez, é o terceiro, que é o da bruxa tímida lá, que eu não lembro o nome dela de jeito nenhum. Mas, eu não vou lembrar o nome de quase ninguém, igual a temporada passada. Mas é o possível que eu acompanhe. Os outros 2, dificilmente. E por esse vídeo é isso, eu espero que você deixe nos comentários a sua opinião sobre os 3 animes que eu te disse, se você já assistiu, se você pretende assistir, ou se você realmente não gostou de eu ter falado de Frieren, deixa aí nos comentários, tá bom? Inclusive se você quiser que eu fale sobre o Anime Awards do ano passado, que eu tenho muitas considerações que talvez vão me odiar, mas não tem problema, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva se não for inscrito, compartilhe com quem você acha que vai gostar ou não gostar. E é claro, se você quiser e puder ajudar esse canal financeiramente, tá aqui o QR Code, tá bom? Pra você mandar o seu Pix, qualquer valor, o que você puder e o que o seu coração desejar, tá bom? Tá? Acho que deu pra entender, né? É, talvez. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.